Vasco troca documentação com Braga e acerta a compra de Bruma. Vasco que vai anunciar o Bruma a qualquer momento. Vamos falar bastante aqui também sobre a situação do substituto aí para o Vegete, artilheiro do campeonato argentino, foi oferecido ao Vasco da Gama. Negociação com Lloyd Augusto é colocada em stand-by porque o Vasco foi atrás de um jogador brasileiro que atua na Itália. O Vasco está tentando o empréstimo de um ponta-direita. E, claro, a gente vai falar sobre essa situação do Rony, a saída do Sforza, que está ganhando muita preponderância dentro do Vasco da Gama. E, claro, a gente vai falar muito do campeonato estadual do Rio de Janeiro, porque ontem deu raiva a performance do Vasco da Gama. E agora faltam 4 jogos aí, sendo que 3 serão clássicos. É isso aí. Eu peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever. Mais da metade da galera que nos assiste não são inscritos ainda no nosso canal. Então se inscreva aí, pessoal, e nos acompanhe até o final. A gente tem muita notícia para poder passar para vocês aí referente ao mercado da bola. Vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Carioca. Ontem foi uma atuação pífia do Vasco da Gama. Alguns jogadores atuaram abaixo da média. O meio-campo do Vasco da Gama, formado por Jair, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho, o que a gente tinha de melhor ontem não funcionou. Bastou a equipe do Volta Redonda subir a marcação e o Vasco se atrapalhou todo. Mas chamou muito a atenção foram as falhas individuais da defesa cruz-maltina. Falhas cometidas ali pelo João Vitor e pelo Lucas Oliveira. Lamentável o Vasco pagar 40 milhões para trazer um jogador tão normal como esse João Vitor. A gente também entende que o Carille tem que fazer modificações no time do Vasco da Gama. O Alex Teixeira não pode ser titular do Vasco da Gama. Não pode de jeito nenhum. E o Payet não pode ser banco. Por mais que o Payet não esteja bem, o Payet não pode ser banco. Seja para o Alex Teixeira, seja para o Felipe Coutinho. E acho que nesses jogos de menor expressão, o nosso bravo Carille poderia até dar uma oportunidade para o Zuccarello, que o menino tenha entrado bem aí nas partidas. Mas é o seguinte, não adianta se lamentar, houve coisa boa também ontem, que eu pude perceber, novamente aí o Piton dando assistência aí para o Vegete, um leão aí dentro de campo, então teve coisa boa. Agora a situação é a seguinte, a gente tem que melhorar muito para enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira lá em Brasília, depois a gente vai ter o maior clássico do país contra o Flamengo, a gente joga contra o Sampaio Corrêa e a gente fecha a nossa participação contra a equipe do Botafogo no dia 25. Então o Vasco tem que fazer aí pelo menos 7 pontos aí para estar aí nas semifinais. Você acha que o Vasco corre risco de não se classificar para as semifinais do Campeonato Estadual? Deixe aí nos comentários. Agora a gente fala sobre o mercado da bola. Pessoal, hoje a gente teve uma informação, agora no período da parte da manhã, tá? Que a saída do Sforza do Vasco da Gama está encaminhada, tá?
Nas próximas horas, a gente deve ter a oficialização dessa notícia. Na última semana, o Vasco recebeu uma proposta aí do Santos Futebol Clube para contar com os serviços do Sforza. A proposta foi considerada boa. O New Old Boys, que tem ainda uma fatia dos direitos econômicos do Sforza, pediu para que o jogador fosse revendido, perfeito? Isto porque o jogador não está nem sendo relacionado, está sendo desvalorizado, perfeito? Então a saída aí do Sforza para o Santos pode realmente acontecer. Pessoal, vamos lá. Vamos falar aqui sobre a situação de reforços com responsabilidade, tá? Primeiro, vamos falar aqui dessa situação do Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto não é prioridade. A informação que a gente tem agora, 10h30 da manhã, que o Vasco colocou essa negociação em stand-by. Por quê? Surgiu a possibilidade do Vasco da Gama contratar um atacante de lado de campo brasileiro que atua pela ponta direita lá do campeonato italiano. Eu me refiro aqui ao cria do Corinthians, jogador que está com 27 anos, o Gabriel Schiavezza, que simplesmente joga no Como, teve uma passagem pelo Lecce e também pelo Cremonese, perfeito? Esse atleta, o Vasco tenta a contratação dele. Ele trabalhou com o Carille lá no Corinthians lá. Então, o jogador que está avaliado em 6 milhões de euros aí, o Vasco tenta essa contratação aí. Bom, o seguinte, Laureano, e essa situação do Rony, como que ficou? As negociações têm avançado, porque o pai do Rony e o Palmeiras, principalmente, estão ficando sem opção, certo? Estão ficando sem opção. Porque o negócio lá com o Santos esfriou, tá? O Fluminense saiu da negociação, então não tem tantas opções assim de oferta para o Rony. A própria Leila está colocando uma pilha muito grande para o Rony ser negociado, porque o Campeonato Paulista já está na 6ª rodada. Nas 6 rodadas, o técnico Abel Ferreira não relacionou o Rony para as partidas do Verdão. Então, a situação do Rony é uma situação que está aí sendo negociada. A negociação voltou ao início, por quê? Como o Rony já estava com tudo acertado para ir jogar no Catar, né? Essa negociação teve que recomeçar aí. O Vasco tenta realmente a contratação do Rony. Agora, o seguinte, a gente vai falar sobre essa situação do Bruma, tá? Pessoal, o Vasco e o Braga trocaram documentos ontem para concluir a transferência do Bruma, certo? O Vasco encaminhou a compra do Bruma por 6 milhões de euros. Jogador de 30 anos aí, jogador de seleção portuguesa. Então, assim, o Vasco tem que correr. Porque é o seguinte, tá tudo acertado entre Vasco, Atleta e o Braga. Só que a janela portuguesa fecha agora no dia 4. Isso mesmo. Vai fechar agora no dia 4. Então eu espero que o Vasco corra para não chegar na terça-feira e falar, não pôde por conta da janela. A gente já conhece como que é. Então, assim, tá tudo acertado entre Vasco da Gama e o Bruma e o Braga. Essa negociação aí, essa transferência, eu posso estar falando aqui com vocês agora e nas próximas horas ele ser anunciado aí pelo Vasco da Gama. Tá, pessoal? Um atacante muito bom
que o Vasco está trazendo aí. Mas a gente faz essa ressalva com relação à situação da janela, que está fechando no dia 4, a janela de Portugal. E a nossa aqui fecha no dia 28. O Vasco pretende, segundo o Lucas Pedrosa, trazer de 2 a 4 jogadores para lado de campo e uma informação da parte da manhã. Tá? Uma informação muito boa. O Girotti foi oferecido ao Vasco da Gama. Nada mais e nada menos do que o artilheiro do campeonato argentino, que atua no Talleres. Foi oferecido ao Vasco. E é um atacante tão bom quanto é o Vegete. É um atacante de peso, esse atacante aí. Então, o Vasco está trabalhando, tá? Vamos ver se o Vasco consegue ser rápido, ágil nessas negociações para poder fazer esses anúncios. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!